Graça e paz. É um prazer enorme poder compartilhar uma porção das Escrituras com você e fazermos uma breve reflexão para aplicá-la em nossa vida. O texto é João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." E este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. A partir desse texto, eu gostaria de levá-los a refletir sobre 3 atitudes que nós precisamos tomar para aprofundar o nosso nível de relação com Deus. Eu quero usar verbos e todos eles com uma mesma letra para que isso te ajude a memorizá-los. Primeiro, com a letra C, convide. Deus espera ser desejado. É impressionante a percepção que nós podemos construir desta história, porque ela é linkada a um casamento, e os que se casaram, como eu, sabem que uma lista de convidados sempre é feita pelos noivos. Então eu imagino, talvez com o auxílio dos pais, os noivos fazendo essa lista de convidados, e lá, por certa altura, um deles diz: "Eu queria convidar Jesus de Nazaré." Talvez o pai da noiva tenha dito: "Olha, ele virá com mais 12, você tem que pensar nisso." E de fato Jesus foi convidado com a extensão para os 12 apóstolos também se fazerem presentes. Todas as vezes que em algum momento da nossa história nós ousamos convidar Deus, saiba, Ele nunca negará um convite que lhe seja feito. Nós convidamos Deus para dirigir a nossa história e nos rendemos a Ele por meio da salvação em seu Filho, mas muitas vezes não o convidamos para nos auxiliar na administração financeira, não o convidamos para nos auxiliar na educação dos nossos filhos, na resolução de um conflito com alguém que gerou uma mágoa, não o convidamos para nos auxiliar no casamento e assim por diante. Todo convite que é feito, ele jamais será recusado pelo Senhor. Por isso Jairo convida Jesus para ir à sua casa a fim de socorrer a sua filha que estava acamada, e mais tarde veio a morte. É muito importante que nós saibamos que esta atitude, ela causa enormes desdobramentos. O segundo princípio dessa história, também com a letra C, é confie. Convide Jesus, confie em Jesus. Houve uma demanda durante a festa em que o vinho acaba. O vinho é símbolo na cultura judaica para a alegria. Nós também reconhecemos como para a presença do Espírito. Mas de alguma forma o cálculo talvez tenha sido mal feito. Nós sabemos que o casamento na cultura judaica durava 7 dias e não algumas horas como na cultura brasileira. Mas quando termina o vinho, Maria percebe os movimentos, os bochichos
e procura Jesus, muito provavelmente porque sabia que Jesus poderia se manifestar na resolução daquele problema. E aí Jesus transmite a ela uma importante lição, para ela e para nós também. Eu tenho uma hora para agir. Nenhum de nós deve pressionar Deus para uma determinada ação em nossas vidas, porque Ele é perfeito, Ele conhece todas as coisas, Ele é soberano. Por isso, quando Ele diz a minha hora ainda não chegou, Ele está dizendo a Maria, eu sei que acabou o vinho, mas ainda não é o meu momento de agir. Quando nós convidamos Deus para dirigir a nossa história, nossa família, nossa empresa, nossas finanças, é muito importante que nós confiemos no seu momento de agir, na forma de atuação. É isso que ele está dizendo, eu vou agir, e chega um momento em que ele age, e é o nosso terceiro e último princípio. Ele age utilizando pessoas, e isso é importante para nós, sobre celebrarmos. Nós devemos celebrar aquilo que Deus faz, seus milagres, seus livramentos na nossa vida, mas sempre imaginando que quando Deus quer realizar algo em nossa vida, Ele também utiliza outras pessoas no nosso entorno. Então Ele utiliza os empregados, o mestre de cerimônia, e o milagre é realizado, a água é transformada em vinho, um vinho muito melhor do que aquele que havia sido oferecido em toda a festa. Por isso é necessário que celebre. Então a festa é parada, é anunciado pelo mestre de cerimônias ao noivo, e todos são capazes de ouvir ao seu redor, que Jesus havia realizado algo extraordinário. E os discípulos creram. Você precisa crer e você precisa celebrar. Cada vez que, tendo convidado Deus para dirigir a sua história, a sua vida, Ele te peça paciência para algo que Ele percebeu que precise de sua intervenção, e realizando algo sobrenatural ou miraculoso, suprindo uma necessidade que você tinha, Ele espera que você celebre, que você o adore, que se regozije nele. Espero com essa reflexão ter abençoado a sua vida, e que nos projetemos sempre para esse nível de relação com Deus baseado em ações, em atitudes, para convidá-lo, desejando-o sobre nossa história, para confiar no seu tempo de ação e para celebrar todas as vezes que Ele age em nosso favor com enorme gratidão. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer compartilhar as Escrituras com você.